Vamos lá para terminar em meia hora, então. Pode ser? Tá. Então, boa noite, gente. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade. E nós vamos, então, iniciar os nossos trabalhos. Como que nós tínhamos anunciado às 20 horas, mas foi feito um banner com um novo horário de 8h45, então nós vamos iniciar. Vamos lá. Nós vemos aqui nessa tela uma série de pessoas, podemos dizer várias gerações, mas olhem só a expressão deles, todos bonitos, saudáveis, alegres, etc. Isso tudo graças a um projeto de saúde familiar, que nós vamos ver logo mais como é que é. E aqui, veja as pessoas, no caso, a gente pergunta o que é qualidade de vida? Ali, fazer exercícios físicos, ou então, quem sabe, o estresse, a gente procurando o porquê do estresse. E também, veja aqui, ó, outro grupo de famílias, felizes, etc., alegres. Não é? E a gente pergunta, e você tem tempo para a família? Ou então a saúde? Você tem cuidado da saúde? Tudo isso a gente sempre se preocupa. Por quê? Porque a qualidade de vida é tudo que afeta a vida humana, como saúde, educação, bem-estar físico, mental, psicológico, emocional, relacionamentos sociais com as famílias e amigos, etc. Saúde é a principal característica da qualidade de vida, pois sem saúde, outros meios são afetados. Saúde é a principal característica da qualidade de vida, pois sem a saúde, outros meios são afetados. Enquanto falamos sobre saúde, não podemos deixar de falar sobre água, pois o líquido é indispensável na vida. Sabendo que nós temos mais de 70% de água, 71% de água, de uma pergunta, será que a água que nós tomamos é de boa qualidade? Veja, aqui nós temos um relato de um médico cientista alemão, que em 1931 ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto que todos os cânceres e todas as doenças são oriundas do sangue ácido. Do sangue ácido. Esse sangue ácido, ele é um problema para nós. É que esse prêmio Nobel de Medicina ele ganhou em sua obra O Metabolismo dos Tumores. Otto Erich Warburg demonstrou que todas as formas de câncer se caracterizam por duas condições básicas: acidose, acidez do sangue, e a hipóxia, falta de oxigênio. Os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os saudáveis são alcalinos. Veja, gente, em 1931. E nesse interim também nós tivemos, em 1954, um relato dos cientistas americanos que descobriram que os radicais livres, que nada mais é do que um átomo de oxigênio mal formado, que falta um elétron, são responsáveis por mais de 140 patologias. Mas nós vamos ver, antes de ver essa parte de radicais livres, nós vamos ver alguma coisa muito interessante que a gente não dá muita atenção, que são os alimentos alcalinos. Se nós tivéssemos que enumerar, talvez a gente não consiga enumerar nem 5, mas então vamos lá, vamos ver aqui. Nós temos aqui a semente de abóbora, nós temos o feijão branco, nós temos o aipo, temos o alho, a salsa, cebola, pepinos, o couve, pimentão, rúcula. A rúcula, gente, é o único vegetal que tem o ômega 3. Temos também o abacate. Voltou de novo o abacate aqui também. Temos maçã, limão, mamão, banana, laranja. Aqui nós temos o... Só um minuto, deixa eu puxar para cima aqui para a gente... Temos aqui a uva, a fruta do conde, berinjela, coco, caquis, a batata doce. Batata doce, gente, é muito bom para o pâncreas, gente. Faz muito bem para o pâncreas. Temos o suquete, ou berinjela, como queira, bergamota,
Aqui é o maracujá. Aqui nós temos as goiabas, kiwi. Tudo isso aqui, gente, são alcalinos. E com bastante fibras. Isso aqui nós temos que comer bastante, gente. Bastante. Em contrapartida, nós temos que cuidar um pouquinho com esses outros aqui, que são os ácidos. O café preto é muito ácido. Os grelhados é ácido. As fritas, então, nem se fala. A batata frita é super ácida. O bolo também, torta também é ácido. Hambúrguer também é ácido. Sorvetes, de qualquer tipo de sorvete, são ácidos. Também o bolo com chantilly também é ácido. Leite é ácido. Batata frita é ácido. Agora, o pior de tudo está nessa família. Os refrigerantes. Se a gente pudesse fugir dos refrigerantes, seria um alto negócio. Porque um copo de refrigerante, nós temos que tomar 32 copos de água ionizada para eliminar os efeitos negativos dele. Então, nós vamos chegar agora aqui num ponto que é o que é a hipóxia. Vamos lá. O excesso de radicais livres, aquilo que nós falamos primeiro dos americanos que descobriram que os radicais livres defeituosos são o que ocasiona uma série de doenças, mais de 140, então é aqui uma resposta. O excesso de radicais livres é a causa da oxidação celular, causando assim a hipóxia, falta de oxigênio. E por isso, então, o envelhecimento precoce. Radicais livres é o radical livre, nada mais é do que um átomo de oxigênio mal formado que falta um elétron. Aqui nós temos o duplo. Por que ele é duplo? Porque ele é negativo e altamente corrosivo. E ele, o que ele faz? Ele se adere na membrana da célula, extrai o elétron da célula e ele se completa, mas a célula sem elétron vai para o belilhau. Isso assim, ó. O radical livre, ele quer se completar, vai na célula, extrai o elétron da célula e se completa, fica feliz da vida. E a célula sem o elétron, condenada à morte precoce. É onde que abre a porta, então, para uma série de patologias. Aqui nós temos uns exemplos de como os radicais livres são afetados por meio dos raios ultravioleta do sol, a descarga de automóveis, o estresse, uma refeição mal feita, tudo isso ocasiona o gás carbônico, o gás carbônico, então afeta as nossas células. Nós podemos ver aqui uma célula, a metade dela está atacada pelos radicais livres defeituosos e a outra metade está protegida pelos antioxidantes. Então, essa é uma célula boa. Mas vamos um pouquinho mais. O nosso organismo produz 4 radicais livres positivos, essenciais, que é a imunidade, a cicatrização, a coagulação e a apoptose. A apoptose, gente, é a preparação da célula para a morte. A nossa célula dura em média de 7 anos. Quando chega próximo ao sétimo ano, o que ela faz? Ela prepara, então, uma substituta. Quando essa substituta tiver em condições de trabalhar, ela se entrega, então a substituta toma conta e o organismo não sofre. Entretanto, em vista dessa poluição constante, comida ácida, água ácida, não é isso? Um cigarinho, um aperitivo a mais, etc., uma noite mal dormida, excesso de trabalho, muita exposição no sol, nós produzimos mais radicais livres, porém com problema. São radicais livres, é um átomo de oxigênio mal formado, que falta um elétron. Então, esses ali, eles vão complicar a nossa vida. Veja aqui, esse rosto aqui, ó, a metade dele, com os radicais livres positivos, olha só que pele bonita, jovial e tudo. E essa outra metade, bastante castigado por causa dos radicais livres que destruíram nossas células e automaticamente veio o envelhecimento precoce, a destruição do DNA e também a destruição das membranas lipídicas. E abriu as portas para uma série de patologias. Com isso tudo, gente, a gente fica numa situação muito delicada. Aumenta as nossas doenças, os hospitais ficam lotados, os velhinhos, coitados ali, atrapalhados, as crianças também doentes, etc. Os velhinhos, coitados, com hipertensão, artrite, dermatite, hérnia de disco, diabetes, entre outras situações. Tudo isso ocasionado pela
essa poluição e água destruída, que é o nosso caso aqui. Veja, aqui nós temos um manancial de água que deveria ser água boa, mas cheia de peixes mortos, etc. E essa pessoa está tomando essa água. Será que essa água faz bem para o nosso organismo? É uma questão que a gente sempre pergunta. Será que a água que nós bebemos é de boa qualidade? Agora, então, nós temos uma esperança de um médico internacional de mais de 100 livros escritos, o Dr. Lair Ribeiro, é um cardiologista, nutrólogo. Ele diz o seguinte: a água determina a doença, uma água determina a saúde, uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela intoxica e desintoxica. Uma água, ela pode ser usada como remédio. Por falar em água, será que a água que nós bebemos é de boa qualidade? Uma pergunta que você faz. Agora nós temos aqui então uma resposta. Sempre que aparece o cidadão na tela, ou o nome dele, eu faço uma reverência para ele, porque é uma pessoa iluminada. Esse senhor, eu acho que ele jamais imaginou quantas vidas ele tem salvo. Mas vamos lá. Então, Carlos Henrique Pereira da Silva, nosso querido presidente, sabendo da má qualidade da água que consumimos, em 2004 ele fundou a Timor com uma missão: preparar a água para se ter mais saúde e, consequentemente, mais qualidade de vida para as pessoas. Ele merece um prêmio Nobel, que realmente... Boa tarde, meu nome é Antônio Renato, moro há 41 anos aqui no bairro Céu Azul. Eu tive um problema e a minha família toda tem esse problema, que é o problema da diabetes. Eu tenho também uma doença que se chama fibromialgia. E no mês de março, mais próximo do dia 6 de março, eu tive a infelicidade de furar meu pé no prego. Um prego tão miniatura que parecia mais uma caixinha. E o agravante foi que, devido à glicose estar muito alta, estava 576, esse pé foi inflamando, né? Eu tomei 2 Bezetacil, tomei as vacinas necessárias, mas de nada adiantou. E no dia 15 dias depois, no dia 1º de abril, eu fui internado no Hospital Alberto Cavalcante. E quando o médico constatou, o pulso estava chegando no joelho. Eu já saí de casa com a pretensão de amputar a minha perna. Porque cada vez que as minhas irmãs, que são enfermeiras, tiravam aquela secreção, né, aquele pulso da perna, saía aproximadamente uns 100 ml de pulso desse corpo. E quando cheguei no Alberto Cavalcante, a minha glicose estava altíssima, quase 600. O médico drenou também o pulso e eu fiquei internado ali por 40 dias. Só que durante esse período eu liguei com o pastor Vanderlei Sersan, que é meu amigo íntimo, e pedi a ele para levar para mim o aparelho do Sr. Simão, que inclusive está aqui na minha mão. Eu não desgrudo dele só um minuto, porque o médico me disse que eu teria 1 ano para me recuperar. E, na verdade, quando eu comecei a tomar meus 2 litros de água todo dia, 2,5 litros de água, eu troquei a água pura do hospital por uma água mais pura ainda, que era a água tratada com o imantamento do Sr. Simão. E 40 dias depois, eu estava saindo do hospital de alta. O médico não acreditou em tal recuperação, disse que a recuperação ia ser muito difícil, porque foram 4 cortes de 3 centímetros de profundidade em cada pé, no pé direito, e ele me disse que eu teria mais ou menos que ficar no hospital de 6 a 7 meses para essa recuperação, fazendo tratamento diário, curativo de 3 em 3 dias. Graças a Deus eu aderi, eu acreditei e acredito no Simão. E tomo minha água, meus 2 litros de água, minha glicose hoje está regulada. De 600 ela baixou para 90, quando ela aumenta muito ela vai para 110, 120, que é o normal também.
Eu tenho 2 filhos que têm a glicose alta também, que um de 3 anos e outro de 5, que tomam água também, e a glicose deles já baixaram, já depois da tarde já baixaram. Eu tomava insulina 4 vezes ao dia, e hoje eu só tomo uma vez por dia, mas assim, por precaução médica, porque o médico vem aqui na minha casa para olhar meu pé, eles estão estagnados, em ver a tal recuperação desse pé meu que saiu daqui para ser cortado. E eu, graças a Deus, em primeiro lugar, e segundamente, eu sou Simão. Então, gente, nós vimos ali que realmente é uma situação delicada, muito delicada. São os benefícios incríveis, mas incríveis mesmo. E como tivemos esse resultado com o projeto de saúde da Timon? É graças a esse produto, o Silosimol e o Topo H+. O Silosimol, que é esse aqui, é um conjunto de ímãs cientificamente selecionado e alinhado de tal forma que ele forma uma indução magnética. E o Topo H+, por que o Topo H+ acompanha o Silosimol? Como nós falamos inicialmente, de que o nosso país não é um país vulcânico, nós temos carência de cálcio e magnésio. E para... Travando a tua internet aí. Tá tudo travado, a tua imagem. Tá travada bem. Som aí. Voltou? É a internet. Voltou. É a internet, é a internet. Nós temos que aguentar essa situação toda, porque não adianta. Não adianta reclamar, isso ali é bravo. Mas você. Beleza, Vocês continua. ouviram falar sobre a maquinoterapia pela água? A maquinoterapia pela água é uma revolução da medicina, pois pode tratar doenças somente bebendo água. O Silosimol faz exatamente isto, pois com a sua potência magnética, ele reage na água fazendo a hidrólise, trazendo assim muitos benefícios à saúde. A hidrólise, gente, é muito importante. Mas o que é a hidrólise em si? A hidrólise nada mais é do que a separação da molécula da H2O. Ela leva aquela indução magnética e se transforma em OH-, que são íons de hidroxila, e H+, que são íons de hidrogênio. Mas nós vamos ver no próximo slide para poder entender melhor. Mas a água, para poder fazer os benefícios todos, ela tem que ter sais minerais. Se nós usarmos a água da chuva, por exemplo, nós não podemos fazer hidrólise porque ela não forma hidrólise, porque ela não tem sais minerais. Então, nós temos aqui, gente, a água mineral, ela recebe esse nome por causa dos minerais que tem na água. Então, se o nosso manancial de água não tiver sais minerais suficientes, o Topo H+, ele libera o cálcio e magnésio que nós vamos precisar para fazer o hidróxido alcalino. Então, o cálcio, que é representado aqui por mais, porque ele é bivalente. E os sais minerais são valentes, tem só um mais. E aqui tem dois, é positivo, é bivalente. A mesma coisa o magnésio também é bivalente. Então, esses dois carregam junto com eles todos os sais minerais. Mas nós vamos ver então, nós vamos colocar aqui no H2O, que são duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio, que é conhecida água universalmente por H2O. Então, se nós botarmos aqui o Topo H+, o Silosimol, o que acontece ali? Mas antes, vamos fazer só um parênteses. A água, para poder fazer os hidróxidos alcalinos, é necessário que tenha os sais minerais. A água da chuva não tem sais minerais, logo não pode ser usada. Nós temos que usar a água que vem da terra. E quanto mais profunda a água, mais sais minerais. E quanto mais sais minerais tiver, melhor, porque mais íon de hidrogênio nós vamos ter. Que nós já vamos ver logo mais qual é a função dos íons de hidrogênio. Mas tem um detalhe. Quando a água ela fica parada, a tendência dos sais minerais é eles se agruparem com as outras moléculas de água. Então, eles fazem uma união, um conjunto de moléculas de água, um grupo, e esse grupo é chamado de cacho ou cluster.
deixa a água mais grossa, mais pesada, mais dura, ela não chega a entrar na membrana da célula. E com isso, então, a nossa célula fica enfraquecida. Mas quando é passado aqui no silosimol e no topo-H+, o que acontece? Leva aquela indução magnética. Essa indução magnética, ela dissocia a molécula d'água do H2O, transforma em OH-, que são de hidroxila, e H+, que são íon de hidrogênio. Mas tem outro fator positivo ali. Além da indução magnética que tem ali, ele leva o bombardeio do infravermelho longo, que é produzido pela resina que reveste o silosimol e o topo-H+. O infravermelho longo. Então, dá aquele bombardeio nas moléculas da água, ele separa as moléculas da água e divide os sais minerais microscopicamente, deixando então uma água fininha, entra em qualquer orifício das nossas membranas. Mas vamos agora aqui no caso do íon de hidroxila. Ele é negativo. Ele vai em busca nos sais minerais que são positivos para fazer um terceiro elemento. Então tem uma atração negativo com positivo, ele se atrai e nessa atração ele forma o terceiro elemento. Mas para fazer o terceiro elemento, como que o cálcio ele é bivalente, ele necessita de 2 íons de hidroxila para fazer o hidróxido de cálcio. A mesma coisa, o magnésio também é bivalente, ele necessita 2 íons de hidroxila para fazer o hidróxido de magnésio. Com isso que nós formamos, então, os hidróxidos alcalinos. Aí vocês vão me perguntar, mas qual é a diferença que tem de cálcio e hidróxido alcalino? Grande, porque os hidróxidos, o nosso corpo, ele absorve 3 vezes mais fácil do que o cálcio e o magnésio. Mas tem outra vantagem. Como que o cálcio e o magnésio são alcalinos, ele eleva o pH do sangue acima de 7. Além disso, ele aumenta o teor de oxigênio do sangue em torno de uns 10 a 12%. Então, o segundo passo deles, eles vão lá na célula, expulsam todas as toxinas que tem na célula, nutrindo a célula, fortificando-as e vão lá nos ossos, depositam nos ossos cálcio e magnésio, aumentando a densidade mineral óssea. Em outras palavras, quem tem osteoporose poderá recuperar os ossos. Visto então dos sais minerais e da hidroxila, nós vamos então, que sobrou os íons de hidrogênio. Nós vamos falar sobre os íons de hidrogênio. São positivos, eles vão em busca no nosso organismo de elementos negativos. Você se recorda de algum elemento negativo que nós falamos hoje no nosso organismo? São justamente os radicais livres defeituosos, que é um átomo de oxigênio mal formado, então ele é representado aqui por O menos, porque ele é negativo. Aqui também, então temos o positivo e o negativo. E como que nós temos os radicais livres negativo, ele necessita de 2 íons de hidrogênio. Então vai ficar HHO. Simplificando, fica o H2O, que é água. Então ele transforma os radicais livres nocivos em água. Com isso, deixa o nosso organismo livre desses malefícios dos radicais livres. Aqui temos os laboratórios que fazem o teste com tanto, aprovando os nossos produtos, que é justamente a Unesp, a AFTA, Facunbauer. Aqui nós temos um atestado do Ministério da Saúde que atesta em que o silosimol topo-H+ pode ser vendido sem prescrição médica, contanto que a gente siga as orientações do fabricante. Esse outro aqui é um atestado de idoneidade do governo federal que deu patrimônio, porque foi a única firma que apresentou todos os quesitos necessários para que seja feito o teste científico. E aqui nós temos um atestado dos americanos que também testaram o nosso silosimol topo-H+ e fizeram o teste científico tal qual foi feito aqui no Brasil. E a partir desse momento, feito pelo Balheiro, o Balheiro não é funcionário da Timor, e sim do Ministério, é um funcionário público, do Ministério da Saúde. Ele fez o teste lá nos Estados Unidos e a partir desse momento
a nossa firma foi conhecida mundialmente. Hoje nós temos 3 publicações nos Estados Unidos. E aqui nós temos, então, a Conjunção de Estudo Científico. Eu gosto de fazer uma pergunta aqui. Prevenção do envelhecimento precoce? Sim, porque neutraliza os radicais livres. Prevenção do câncer? Redução da hipóxia, da acidez? Sim, porque aumenta o teor de oxigênio no sangue. Deixa o sangue mais alcalino. Prevenção de doenças cardíacas? Sim, porque ele diminui os triglicerídeos, diminui o colesterol, elimina a glicose e reduz a gordura subcutânea. Prevenção da osteoporose aumenta a densidade mineral óssea. Com isso, gente, nós temos visto o que o nosso produto faz. Nós teremos mais coisas para mostrar, mas em vista adiantada do tempo, eu vou deixar agora essa parte daqui para frente para o nosso colega, o Ivanir, que ele vai dar uma pincelada sobre como nós podemos tirar benefícios com esse produto, além da saúde, para eliminar a nossa bolsite. Tá, gente? Então, convido ao mestre Ivanir, por favor, que assuma daqui para frente a apresentação do nosso plano. Por favor, Ivanir. Boa noite a todos, então. Obrigado aí pela grande apresentação, seu Francisco. Só libera para mim compartilhar a tela. Mas interrompe o teu compartilhamento. Já apareceu a tela para mim. Já apareceu. Interrompe o teu compartilhamento que eu compartilho daqui. Ivanir, com a queda da internet, saiu tudo da minha tela. Tá, deixa eu ver.